nasci na Ilha do Fogo, numa localidade chamada Santana. A minha infância, naquela altura, há 90 anos, como é que podia ser? É de um miúdo que nasceu no campo, fez a sua vida aí no campo, durante 7 anos seguidos. Nada mais do que isso. Não tínhamos ainda rádio, as comunicações eram difíceis e tudo era complicado. Vivíamos numa espécie de, posso dizer em relação a hoje, numa espécie de isolamento. Uma pessoa no campo estava mais ou menos isolada e tinha relações com os seus vizinhos, nada mais do que isso. Depois, fazendo algum esforço, se pode ter relações com os vizinhos num território mais amplo, mas era a vida, nem se podia chamar aquilo aldeia, era uma localidade. Já para fazer a escola primária, saio da minha localidade de origem, vou viver em São Filipe, na cidade de São Filipe, e faço a vida de um jovem ou de um adolescente na cidade de São Filipe. A minha juventude, aquilo a que se pode chamar juventude, passou em São Filipe. Fui fazer a admissão aos liceus e fui fazer o segundo ano dos liceus, Praia, depois de novo a São Vicente, onde concluí o liceu, onde fiz o 7º ano dos liceus. Na sua juventude não teve namorada? Como é que foi? Não, coisas muito ligeiras, sem grande importância, sem grande compromisso. Tinha uma vida, como dizer, de alguém muito pacato, tímido, que tinha que, enfim, preocupado em não falhar. Então é mais ou menos isso. Tinha amigas, podia dizer, posso dizer, tinha amigas, assim como tive algumas em Portugal. Uma companheira a sério só depois de regressar a Cabo Verde, já era, já era uma pessoa adulta. A vida levou-me a que me dedicasse mais aos outros do que a mim, porque comecei com algumas preocupações. As preocupações levaram-me também a organizar a minha vida de forma que entre a minha vida e os meus os meus objetivos, tentei fazer o máximo para que não houvesse contradição. Estive muito condicionado na minha vida. Sabe, a vida é como é. Nós temos vidas diferentes, temos escolhas diferentes, cada um tem a sua escolha. Eu fiz essa escolha, procurei fazer a caminhada de modo a que as minhas escolhas tivessem sucesso. Depois é uma preocupação muito maior para que não houvesse fracassos. A Délcia, portanto, nós nos conhecemos na Guiné no fim da luta, depois unimos-nos e vivemos aqui em Cabo Verde. Vão fazer 50 anos, é mais ou menos o aniversário da independência. Como é carregar 91 anos? Olha, não sei, porque agora estou preocupado em manter a forma, portanto, cuidar um pouco do físico e acabar de reunir umas ideias que eu tenho, que estão em marcha, e vamos ver o que é que vai ser, porque nunca se sabe. Nós estamos, com essa idade, estamos num tempo em que estamos mais frágeis, estamos mais fragilizados, devemos fazer um esforço para não ter nenhum azar, para não cair. Olha, é isso. E o resto, acompanhar as coisas, ver como isso funciona aqui e acompanhar as coisas lá fora também, como é que funciona lá fora. Isto não está nada agradável, muita violência, muita
falta de muita insegurança, não sabemos o que é que vai acontecer, de modo vivemos numa situação de alguma preocupação mas muita esperança que se vai conseguir ultrapassar essa situação de crise, seja lá fora, seja aqui, nós vamos conseguir melhorar as nossas condições e criar as condições para que, bom, os cabo-verdianos se sintam bem em casa. Eu sou uma pessoa simples, modesta, mas acredito que eu seja também uma pessoa generosa, que gosta dos seus amigos e que procura servir, em certa medida, os seus amigos, o seu país, a sua terra. O que é que a vida me pode ter ensinado? Na vida não há, uma coisa que as pessoas devem compreender, na vida não há nada gratuito, não há nada de graça. Nós temos de trabalhar, não temos de construir. Quer dizer, tudo o que fazemos temos de emprestar um certo esforço, não esperar que os outros façam por nós, mas que nós mesmos nos empenhemos para fazer. Quer dizer, não há facilidades, como diz, temos de ser empenhados, temos de procurar aprender sempre com o que vivemos, aprender com o que vemos, e temos de ter alguma curiosidade. Histórias tem muitas para contar, na verdade, mas qual é a história da sua vida que mais o marcou? A memória é seletiva. Geralmente guarda aquilo que quer. Guarda, eu acho que a memória guarda as coisas boas, as coisas que lhe dão um certo prazer. Olha, uma das questões, duas questões. Uma é a minha vida na Guiné. Por exemplo, o marco que me marcou foi o assassinato da Amílcar Cabral. Quando você perde pela violência uma pessoa muito amiga, uma pessoa próxima e a pessoa na qual tem muita confiança, isso é um choque. O outro é o facto de termos conseguido chegar à independência da Guiné. O outro ganho importante, ganho histórico, mas também aquilo que tem qualquer coisa de pessoal também, porque investi qualquer coisa nisso. A independência de Cabo Verde, investi muito na independência de Cabo Verde. Temos Cabo Verde independente, são marcos. Portanto, o outro marco é termos trabalhado para que Cabo Verde, apesar das suas limitações, da sua pobreza, falta de recursos, viabilizou, foi viabilizado como país independente. O Sr. Pedro Pires passou por muita coisa. Tem alguma mágoa ou decepção? Passei por uma série de coisas e posso passar ainda. Mas há duas coisas que eu registro o que aconteceu. Não aprendi a ser rancoroso, ter rancor, ter ódio. Não aprendi isso. Também não aprendi a lamentar. A vida tem-me permitido fazer essa caminhada assim, sem ódio, sem lamentações. Não lamento. Significa consegui. A vida permitiu-me a fazer uma caminhada com sucesso, mas ao mesmo tempo permitiu a ter uma vida mais ou menos segura. Isso dá-me garantias, não é? Eu tive outras oportunidades na vida, portanto, não lamento e nem guardo rancor em relação a o que quer que seja, nem em relação a quem quer que seja. Portanto, vivo, eu diria, em paz com a minha consciência. Em 91, depois das eleições, fizeram o seu enterro. Como é que reagiu a isso? O que é que sentiu? Essa questão surpreendeu-me. Surpreendeu-me porque achei que, pelo que tinha feito pelo meu país, eu merecia melhor tratamento e melhor respeito. Portanto, sobretudo surpreendeu-me. Mas deu-me também a força para continuar.
E assim continuei até os dias de hoje. Talvez as pessoas que me enterraram poderão estar arrependidas de ter feito essa asneira, da mesma forma que as pessoas que me caluniaram, eu acho que devem fazer um exame de consciência. Bom, se eles tenham feito um exame de consciência e tenham analisado esses aspectos. Mas eu, do meu lado, registro isso como acontecimentos, mas não me aflige, não me faz, sofrer. Não tenho sofrimento por isso. A minha vida tem-me oferecido também coisas muito boas. Isso dá-me dá-me ânimo para continuar e cria uma situação para não lamentar nada e não ter sentimentos negativos em relação às pessoas, porque entendo que nós só podemos triunfar se tivermos sentimentos positivos. Com o rancor, com o ódio, com o insulto, não construímos nada. É com o contrário que construímos. De modo é nessa perspectiva que eu vejo a vida. Teve um belo dia também que ficou sem moradia, sem morar. Como é que conseguiu dar a volta perante esta situação? Eu não tinha uma residência própria, tinha um salário, de modo que... Mas a construção, a aquisição de uma residência própria não estava nas minhas prioridades, porque a prioridade era outra. Então, tentei cumprir um dever para com o país e fazer com que o país fosse viável e as ideias que eu tinha defendido fossem verdadeiras. As minhas ideias, a validade das minhas ideias estava à frente dos meus interesses pessoais. E se o tempo voltasse para trás, fazia tudo diferente ou fazia tudo igual? Não, veja que o seguinte, são contextos diferentes, mas temos dificuldade. Se eu disser faria tudo igual, mas não estou sendo sincero. Se eu disser faria tudo diferente, também não estou sendo sincero. A vida aconteceria de forma diferente ou de forma igual, aí eu teria a opção. Mas eu já não sou a mesma pessoa. Já não sou a mesma pessoa de há 30 anos, de há 40 anos, mesmo de 50 anos. Eu sou uma pessoa que já viveu mais 50 anos. E com mais 50 anos fiz mais coisas e aprendi mais coisas. A minha vida está ligada a atividades de leitura, de reflexões, de busca de informações, etc. Muito à volta de um computador portátil. E eu, por exemplo, eu não vejo telenovelas. Para mim, há coisas que eu não vejo. Não me não me atrai. Prefiro outras ocupações. Chamemos de ordem intelectual, informação, saber como é que vai o mundo e saber o que é que está mal no mundo, os conflitos, tudo isso. Acompanho os acontecimentos e escrevo uma ou outra coisa. Mas não tenho uma vida de paz, entre aspas, de despreocupação, também não. Tenho uma vida de alguém que se interessa por este mundo e de alguém que se interessa pelo futuro. O que é que o futuro nos reserva lá? O que é que o futuro nos reserva? Não sei, mas 5 por hora é incerto, é muito incerto. Quando se vê ao espelho, o que é que vê? Como? Quando se vê ao espelho.
espelho, fotografia, espelho, já estou velho, pois, estou velho, estou velho, sei que estou velho e que fisicamente mudei bastante também, sei que esta é a realidade, mas a questão está em as pessoas gerirem, chamemos isso de velhice, embora as pessoas acham que não, gerir a vida, gerir a sua velhice, ou gerir as suas dificuldades. Aceitar que temos limitações. Não tem medo da morte, tem medo da morte? Olha, a história da morte, ninguém quer a morte, não é uma questão de ter medo ou não ter morte, de ter medo, ninguém quer morrer. Eu, pelo menos, como estou agora, não quero morrer. É normal. Você deve amar a vida, não querer morrer para não se suicidar. O legado que eu posso deixar é que as pessoas acreditem umas nas outras, que maior unidade entre nós, maior consenso entre nós, maior diálogo, mais diálogo entre nós e mais respeito mútuo entre nós, que amemos esse país e que acreditemos nele. É isso. Eu disse que gostaria de contar alguma coisa que a gente não perguntou. Não há muita coisa a contar. O que eu posso dizer é que falou há bocado do meu enterro simbólico. Há dias eu estava aqui a sair, aparecem duas pessoas, não sei se conhece um homem que vende peixe. Não conhece? Aqui. Temos um peixeiro e uma peixeira. A senhora vira-se para mim e diz-me o seguinte: eu tinha 11 anos quando te enterraram. Eu chorei tanto com esse enterro. Disse, mas estás a ver agora, eu estou aqui, não, foi o enterro simbólico, não teve importância. Acho que há muita gente que tem bastante, diria, chamemos isso simpatia por mim. E agora eu conto-lhe uma outra anedota. Eu estava a sair de casa, vem um jovem, dirige-se para mim e diz: ó Pedro, eu estou preocupado com a tua morte. Mas disse: isso agora é o quê? Ele diz: não, é que tu és o único patriota. Se morresses, acabariam os patriotas. Ele disse: és o único patriota. Se morresses, já não fica nenhum. O país fica entregue a quem? Se dá-lhe a ideia, mas é um jovem, quantos anos? Deve ter seus 20 anos, qualquer coisa. Ele diz que estava preocupado com a minha morte. Se morreres, morre o último patriota, já não mais nenhum. Ficamos mal. Essas são as minhas relações com os cabo-verdianos, ou dos cabo-verdianos comigo. Não sei se ele tem razão, mas achei muita piada. O outro, o miúdo, esse agora deve ser 12, 13 ou 14 anos, estava parado num sítio, dentro do carro, estava à espera de alguém, ele estava a sair do liceu ia deixar Santo António, eu estava na Terra Branca, ele chega e diz: tu és Pedro Pires? Eu disse: sim, sou eu. O que é? Depois ele: não, é que lá na escola chamam Pedro Pires porque eu tenho orelhas grandes como as tuas. Orelhas? Eu disse: tenho orelhas grandes como as tuas. Ele disse: então mostra uma orelha bom, assim. Chamam Pedro Pires. Chamam Pedro Pires, a orelha grande em cima de bom. Chamou de orelha agora. Eu falo que eu tenho um bocadinho, mas de mim é o mais grande.
Essa são as minhas relações com os cabo-verdianos.